preço a ser pago. Vamos falar junto? Para toda vitória, bem forte. Isso é coisa comum. Eu quero ter vitória na área da medicina. Você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa entrar numa faculdade. Você vai ter que ter alguns desafios que você vai ter que acreditar que você vai superar. Eu não conheço nenhuma vitória que vem de graça para ninguém. Eu ganhei no prêmio maior, eu ganhei na telecena, mas você tem que comprar a telecena. Você tem que fazer um investimento. Então, Paulo, eu aprendi que toda vitória nós temos um preço a pagar. Eu me pego muito no pastor Jefferson, que ele fala uma frase que marca sempre quando eu escuto ele falar isso. Olha, ninguém consegue nada se não trabalhar. Para mim conseguir chegar a ocupar uma cadeira, como ele diz, eu preciso pagar um preço. O que é o preço? Enfrentar desafio, às vezes ser xingado. Isso. Amém? Então, é coisas tremendas. Eu separei aqui alguns pontos para que nós nessa noite podemos meditar sobre esse versículo da palavra de Deus. Alguns segredos para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Primeiro segredo que eu quero nessa noite compartilhar com você. Você tem que se preparar para a luta. Você tem que se preparar pela luta. E a primeira luta que você vai ter é contra a sua própria carne. Porque a tua carne deseja uma coisa e o seu espírito quer outra. Então, o primeiro passo para que eu possa realmente ser uma pessoa que consigo ter uma vitória no reino espiritual, eu preciso, de qualquer maneira, lutar contra o desejo da minha carne. Outro desejo, contra a maldade dos outros e contra a concorrência. Porque a concorrência é grande. Sabia disso? Se você não lutar contra a concorrência, você não consegue ter vitória. No reino espiritual também. A gente é uma concorrência, irmãos. Nós hoje aqui em São Carlos, a igreja do Evangelho Quadrangular, acho que nós estamos com uns 12 templos abertos. É uma concorrência, não é? Fora os outros que tem. Aqui mesmo nesse quarteirão, seguindo para frente, tem 2 igrejas. É uma concorrência. É um concorrendo com o outro, né? Para poder alcançar um número maior de pessoas. Alguns têm mais sorte e outros têm menos. Mas nós temos que entender que a nossa vitória também é contra a concorrência. Não existe vitória sem luta. Tem que ter luta. Senão é melhor você empurrar minhoca na descida. Agora, se você quer ter vitória, você tem que ter luta. Por exemplo, irmãos, olha aqui. Uma pessoa que luta boxe, um boxeador, ele só vai ter vitória se ele fizer o quê? Se ele ganhar a luta, se ele aceitar o desafio para lutar. O problema maior para ele é aceitar o desafio. Ele tem que aceitar lutar. E ele só vai conseguir ser declarado um campeão se ele entrar no ringue para lutar. E às vezes não é fácil ele ganhar, mas ele tem que ir lá. Então o que eu aprendo? Não existe conquista sem luta. Não existe. Eu falo isso daí direto para os pastores, o qual eu pastoreio. Mas está tão difícil aqui, pastor, tá? Mas você já parou para perguntar para Deus até quando vai essa luta? Como que Deus vai mandar uma coisa para você se você não quer lutar? Não quer lutar. Não faz uma campanha. Não aceita nada na igreja. Quer ser o dono de tudo. Isso eu estou falando no reino espiritual, na vida de pastor.
Mas na vida de membro também é assim. A pessoa se acha dono das coisas sozinho. E nós temos que pensar um pouquinho que para a gente poder ser vitorioso, nós temos que estar enfrentando uma luta e entender que aquela luta, ela vai trazer um sinal de vitória. Eu me lembro quando nós iniciamos o nosso ministério, a gente era bem mais novo, tinha outra disposição no corpo, e eu vou dizer para vocês, era cada dia uma luta, eu com a pastora Zélia, cada dia era uma luta. E uma vez nós estava bem a igreja, ia gente de monte na igreja, mas tinha dia que não tinha onde pôr o povo. Mas era um desafio tremendo. E a pastora, nós saímos, ela tinha uma equipe de oração e decidiu ungir todos os trevos da cidade, todo lugar, a gente ia ungir e determinar. E nós tivemos mas foi uma coisa tão desastrosa, irmão. Nós tínhamos uma irmã, uma família inteira que nós batizamos, família da igreja, e a menina entrou para trabalhar, na área azul, né, bem? Área azul, né? Tinha surgido da área azul em Araraquara. E veio um ônibus da CTA naquela época, da trólebus, né? Era trólebus. E passou por cima da menina. Gente, que terrível que foi. Alguns irmãos, porque a luta muitas vezes começa dentro da sua casa. E as pessoas dizem, está vendo? Olha, estão tudo em rebelião. Olha lá, estão ungindo o trevo aí. Olha o que aconteceu com eles. Mas olha, nós vimos que aquilo, para nós, Deus mostrou de uma outra forma. Porque a gente fez de tudo e a menina não teve como. Perdeu a vida mesmo, né? Não tinha como sobreviver. Mas, gente, nós fizemos o funeral dela, e eu já fiz muitos funerais, já participei de muitos, mas eu nunca vi uma coisa igual àquela. O fúnebre acabou o fúnebre, saiu o enterro, o caixão estava chegando numa praça, que nem, por exemplo, daqui lá na estação rodoviária, era a Praça do Cruzeiro, está até hoje lá. E ainda tinha gente lá no Vista Alegre. Foi a coisa mais linda. Eu nunca vi uma coisa daquela. Aquela dificuldade, aquela luta que nós tivemos, dobrou o número de pessoas. Então, meu irmão, Deus não prepara uma luta para você, para que você seja derrotado. Mas você tem que entender que você foi feito para vencer lutas. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Segundo segredo, se prepare para correr risco. Porque tem gente que quer vitória, mas ele não se prepara para nada, pastor Edivaldo. Ele acha que só vai ser vitória. Você tem que saber que vai ter riscos. Eu baseio Davi. Davi, quando ele chega lá, ele vê aquele gigante desafiando o exército. Ele diz, mas espera um pouquinho, está tudo errado aqui. Do marido da Valdete. E a igreja continuou crescendo. Então, olhe bem, irmãos. Quando Davi chega ali, e ele vai para enfrentar o gigante, antes ele diz assim, espera um pouquinho, eu vou correr um risco muito grande. Eu vou ter que ter uma recompensa. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Se eu descer lá e vencer ele, qual vai ser minha recompensa? Alguém perguntou para o rei, e o rei disse assim, não, além de casar com a filha minha, vai ser uma pessoa querida minha. Então ele sabia que ia correr o risco, mas ia ter uma recompensa. Então nós temos que entender, irmão, que quando a gente se prepara para correr riscos, é porque a gente sabe que nós vamos ter vitória. Então você tem que estar preparado para isso.
né? Tem que estar preparado. Ô pastor, como que eu vou fazer para ganhar minha família para Jesus? Muitas vezes você vai ter que correr um risco. O risco de mostrar que você realmente está convertido. Você vai ter que correr o risco de dar um bom testemunho dentro da sua casa. Porque se você não tiver um bom testemunho, ninguém vai acreditar em você. A pessoa vai dizer, para que eu vou querer isso aí? Se você é pior do que eu. Quando nós chegamos aqui em São Carlos, eu fui com a pastora Zélia fazer uma visita, e eu nunca esqueço disso. Nunca mais vi essa irmã, nem sei se está viva ou já morreu. E nós fomos fazer uma visita, eu com a pastora numa casa. Chegamos lá, o coleguinha de visita da pastora, é que está sentado atrás dela, era o Dani. Ele com a mãe dele aí, né, ela menininho. Mas eu fui com a pastora, porque a mulher disse que tinha um filho que era problemático. Então a pastora disse, vamos lá, fazer uma visita, conversar. Meus irmãos, quando nós chegamos na casa, lembra disso, bem? O rapaz falou assim, o que vocês vieram fazer aqui? Eu vim aqui falar com você, né? Sua mãe pediu. Minha mãe? Mas quem falou para vocês que a minha mãe é crente? Isso é pior do que eu. Minha mãe, eu não sei nem o que ela vai fazer lá, o senhor devia nem deixar ela entrar lá. Isso é uma desgraça, não é mãe? Mas o homem acabou com a mãe dele assim. E eu fiquei olhando, olhei para a pastora. Nós ficamos sem atitude, porque eu não sabia o que falar para ele. Eu disse, crente? Ela me xinga. Ela me xinga de todo nome. Fala palavrão aqui. Me xinga de desgraçado. E o homem falou, me xinga de lazarento. Me xinga de tudo quanto é nome. Isso não é mãe. Então eu fiquei pensando comigo. Como que ela vai ganhar esse filho para Jesus? Nem ela, nunca mais ela apareceu aqui. De tanta vergonha que ela ficou de nós. Nunca mais eu vi essa mulher. Se eu ver na rua, nem conheço mais. Foi mais de 18 anos. Então, irmãos, eu vejo que a gente tem que se preparar para correr risco. Ela não se preparou. Ela achou que eu ia chegar lá e que ele ia falar só bem dela. E o cara acabou com ela. Arrasou a mãe para nós. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? Davi, antes de enfrentar o Golias, ele quis saber quais benefícios ele teria se derrotasse aquele gigante, o filisteu. Após saber a vantagem, ele resolveu correr o risco. Quer ter vitória? Tem que correr risco. Se não quer, vai atrás da fila. Eu não quero correr risco. Então não fica querendo vitória, vai lá para trás da fila. Espera lá, quem sabe um dia chega a tua vez. Agora, se você quiser correr o risco, você vai ter vitória. Outra coisa que eu aprendo, tem que gastar tempo. Tem pessoa que ele não espera Deus realizar a obra. Ele mesmo realiza para ele. Irmãos, as bênçãos de Deus, às vezes vêm rápido e às vezes demora muitos anos. Muitos anos para chegar. Olhe bem aqui, eu vou citar 2 exemplos. Eu vou citar o exemplo maior que tem, Jesus. Primeiro, Jesus sabia quem ele era. Mas ele esperou quantos anos? 30. Ele esperou 30 anos para exercer um ministério de 3. 30 anos ele ficou esperando. E ainda a mãe dele diz, eu sei que você pode fazer isso aqui, transformar. Ele diz, olha, ainda não é chegada a minha hora. Consciência do que era a missão dele. Consciência do que iria acontecer. Então, irmão, nós temos que gastar tempo. O que é gastar tempo? Tem pessoa que ele não vem, não vai para a igreja. Ele não ouve a palavra, ele não dá atenção para a palavra. Ele dá atenção para tudo, menos para a palavra de Deus.
Ele não gasta tempo com as coisas preciosas. Uma ocasião, conversava com um professor que eu tive, muito boa pessoa, e ele dizia assim para mim: o homem que perde tempo com conversa que não tem produtividade é a mesma coisa que uma mula sem cabeça. O que ele estava dizendo? Ele não tem pensamento para nada. Tem gente que ele perde horas e horas, ele gasta o tempo dele escutando conversa que não edifica, conversa que não vai trazer nenhum benefício para ele. Outra coisa, irmãos, nós temos que aprender que a vitória é nossa. Nós temos que gastar tempo como? Ir na igreja, ouvir a palavra, não desanimar por nada, não ficar preocupado com fulano, com ciclano, mas sim olhar para a cruz, olhar para frente, olhar de onde vem a tua bênção. Isso daí, primeiro, é gastar tempo e aproveitar o tempo, né? A Bíblia diz que houve uma guerra prolongada da casa de Davi com a casa de Saul. Olhe bem aqui, porque às vezes você lê a Bíblia, mas você não presta atenção. Ai, Davi foi rei, Davi, sabe quantos anos demorou para Davi chegar no trono? 20 anos, pastor. 20 anos demorou. Ele sendo ali, o cara querendo matar ele tendo que se esconder. E ele tinha sido ungido rei. Mas ele teve que esperar. Ele teve que gastar tempo. Aquele tempo que ele estava esperando, Deus estava preparando ele. O tempo que você está gastando, Deus está te preparando. Agora, olha bem, irmãos. Ele demorou, para ele poder assentar mesmo no trono de Israel, demorou 20 anos. Então, Deus não precisa do tempo. Ele usa o tempo a nosso favor. Vou falar mais uma vez, para você poder dar um glória a Deus nessa noite. Olha, Deus não precisa do tempo. Ele usa o tempo a nosso favor. Quer ter vitória? Tem que gastar tempo. Quer ter vitória? Tem que gastar tempo. Você tem que sentar, ouvir. Você tem que gastar tempo ali, ouvindo uma pessoa que às vezes só amaldiçoa. E devagar você vai trazendo à existência a palavra de Deus no coração dela. Outra coisa que eu quero aprendi e quero passar para vocês. Um outro item fundamental. Para mim ter vitória, tem que ter renúncia. E o duro que a renúncia, muitas vezes é aquilo que você gosta e que te dá prazer. Você tem que renunciar. E não é fácil. Não é fácil. Você quer ter vitória no reino espiritual? Você tem que ter renúncia. Você tem que renunciar. Tem pessoa que diz assim: eu aceitei Jesus, mas comigo é diferente. Bobeou, meta a mão nos olhos. Comigo é diferente. Não é porque eu sou crente que eu sou bobo. Não, você não é bobo. Você é uma pessoa transformada. Então você tem que ter renúncia. Renunciar. Tem que haver renúncia, né? Como que você vai conquistar se não está disposto a renunciar? Como? Como que você vai conquistar se você não renuncia? Renunciar à carne, renunciar ao pecado. Porque a renunciar o que desagrada a Deus. E nós sabemos o que desagrada a Deus. Você não sabe o que desagrada a Deus? Tudo aquilo que a gente faz ao contrário da vontade de Deus. Isso a gente desagrada a Deus. Então eu tenho que renunciar. Eu preciso renunciar. Porque essas coisas estão impedindo a minha vitória. Amém? Quantos estão dormindo nessa noite? Não tem ninguém dormindo?
Então dá para dar um glória a Deus aí, não dá? Amém? Outra coisa que eu aprendo: tem que ter disciplina. Quando a gente fala isso daqui, aí machuca. Você quer ver por que machuca? Porque Deus coloca pessoas para serem autoridades sobre nossa vida. Como que é duro entender isso, gente? Misericórdia. Como que é duro entender isso, né? Como que Deus vai dar uma vitória para você, se você não respeita, se você não tem uma disciplina? Para você é tudo a mesma coisa. Não pode, irmãos. Não pode. Quantas pessoas tem na nossa igreja? Vamos por aí 180, 200 membros. Porque sai um, entra outro, morre um, nasce outro. Então, enfim, a gente sempre conta esse número. Mas vocês já perceberam que dos 200 que tem, Deus sempre escolhe alguém para ser um líder? E outros para ser um líder menor, outros para ser maior, mas sempre tem uma liderança. Então isso significa o quê? Que Deus gosta de disciplina, né? Pessoas como nosso patrão, nossos líderes espirituais, os nossos pais, devemos nos sujeitar às regras que nossas autoridades colocam sobre nós. Devemos honrar nossas autoridades para que alcançamos vitória. E como que é duro honrar, né? Como que é duro honrar? Como é difícil, João. É difícil uma pessoa, às vezes, ter prazer, né? De falar assim, ó, meu pastor é meio descontrolado, mas é meu líder. Às vezes ele não fala, mas fala o que não deve lá fora. Não respeita. Como vai ter vitória? Como que eu vou ter vitória se eu não respeito? Então, eu vejo que Jesus nos ensinou o que é disciplina. Eu vou dizer para ele, mestre, o senhor é o cara. Ele dizia, não, o cara está lá em cima. Eu fui mandado para cá. O meu pai tem que ser glorificado. É a mesma coisa. Então as pessoas levam de qualquer maneira. Não respeita patrão. Não respeita ninguém. Tem pessoa que não respeita nem os pais. Não respeita nem os pais. E hoje em dia tem pai frouxo que aceita tudo. Aceita o filho até mandar nele. A filha mandar nele. E você quer ver como que começa? Quando ele arruma um emprego, ele começa uma rendinha. Você está rindo porque já aconteceu com você. E aí ele começa a crescer, Ana. Ele acha que agora ele é o dono da macaúva, de professor Livaldo. Ele acha que agora o pai e a mãe já não tem mais poder nenhum. Não é? E como que faz falta aquele tempo, né? Em que o pai olhava para o filho e dizia, ó, enquanto você estiver embaixo desse teto aqui, quem canta de galo sou eu. Agora o dia que você sair daqui, você manda. Mas enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. A gente era criado com uma disciplina tremenda. Irmãos, hoje está tudo mudado. Mas eu recebi o meu pagamento, nunca peguei na mão. Ia na mão do meu pai. Você acredita que quando eu casei, olha que coisa impressionante, meu pai precisou ir comprar cama para nós dormir. Eu não tinha dinheiro, o dinheiro ficava tudo com meu pai. Não é? Olha que coisa, era bem diferente as coisas. Mas a gente tinha um respeito tremendo. Era assim que a gente era criado. Mas hoje não. Né? Como que é hoje, Pedro?
Vai lavar a louça, dá um trabalho, né? Né? É tudo diferente. Hoje é tudo diferente. Hoje, se a gente bobear, os filhos mandam na gente. Por quê? Porque a gente acaba aceitando. Então, irmão, onde falta disciplina, não tem vitória. Porque a pessoa não respeita. E tem que respeitar. Ah, meu pai não é convertido, mas você tem que respeitar porque é pai. E o seu testemunho pode trazer ele amanhã para a presença de Deus. Estão entendendo? Então, olha, esse é um ponto importante. Quer ter vitória? Tenha disciplina. Respeita. Aprenda que a sua autoridade termina onde começa a do outro. Quando você passa por isso na tua mente, Deus começa a olhar você de uma forma diferente. Nós temos que viver dessa forma. Outra coisa, irmão. Agora vai chocar mais ainda. Você já se preparou para a derrota? Já se preparou para a derrota? É impressionante, né? Talvez você veio hoje aqui e falou, nossa, eu queria que o pastor desse uns pulinhos, gritasse. Hoje eu queria bater um papo com você. Conversar sério. Porque nós estamos num culto de vitória, irmãos. Então eu te pergunto, você já se preparou para a derrota? Porque para ser um vencedor, você tem que estar sempre preparado para a derrota. Porque se você não estiver preparado, como que você vai ser vencedor? Ah, eu perdi, eu estava correndo, mas eu perdi a corrida. Ah, também não vou mais fazer isso não. Estou ganhando nada com isso. Mas continuar derrotado. Porque você aceita, não é? Então eu tenho que me preparar para a minha derrota. Espera, eu não posso só achar que tudo vai dar certo. Eu tenho que me preparar, não é? O vencedor está preparado para a derrota. De vez em quando você tem que entregar algo que você não queria. Você não queria, mas você tem que entregar, não é? A derrota às vezes vem, mas até nas derrotas Deus nos ensina. Sabe por que a derrota vem? Porque Deus quer saber qual é o seu limite. Até onde você suporta. Porque tem gente, e olha, eu vou falar uma coisa, hein? A primeira burdoada que ele leva, sabe o que ele faz? Ó, vocês não vão ficar tristes com o pastor, aproveitar que a pastora não está aqui mesmo? Ele senta no primeiro banco. Depois ele vai para o terceiro. Aí ele já vai lá onde está o Nibinha, no meio. Aí ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que ele senta lá para os últimos. E quando você menos espera, ele está lá na porta. Ele não deixa Deus testar o limite dele. E o encardido, que é o nosso amigo, que a turma chama de diabo, que é o Lúcifer, que todo mundo acha que é chifrudo, que é um monstro, e pelo contrário, a Bíblia diz que ele era um anjo mais formoso que tinha, cuidava de uma coisa para Deus que era tremendo, cuidava do louvor. Ele sabe até onde ele pode mexer com o limite de uma pessoa. Então, a derrota vem e nós não entendemos que Deus está ali do lado para nos levantar de novo, pastor Edivaldo. Mas Ele quer ver o nosso limite, até onde eu suporto aquilo. Até onde, pastor Luiz, eu vou suportar? Está entendendo, Juninho? Até onde você suporta? Porque às vezes você está lá passando por uma luta, e você diz, meu Deus, eu estou numa derrota tremenda, o que está acontecendo? Agora de pouco acabamos de conversar. Não é fácil, pastor. É fácil. Agora fala para mim aqui, o que primeira coisa que Deus está testando o seu limite? Para ver até onde você suporta. É complicado, irmãos. Meu Deus, como é difícil entender isso, pastor.
Paulo, a gente está numa derrota tremenda. Eu me lembro uma ocasião, irmãos, que, sinceramente, olha como que Deus faz as coisas. Nós fizemos um evento aqui em São Carlos e conseguimos colocar no ginásio de esporte 12 mil pessoas. Deu tanta gente que no fim, o pessoal da Defesa Civil falou assim: pastor, eu vou embora para casa. Eu falei: eu vou sair do portão, seja o que Deus quiser, porque eu não parava de vir gente. E o nosso deputado federal, pastor Jefferson, tinha perdido a eleição, irmãos. E quando ele chegou no evento, de vez em quando eu converso com ele sobre isso daí, ele fala: você não esquece nunca. Eu estava ali organizando evento, eu, Paulo, Lucão, tinha uma turma nossa aí. Nós éramos tudo da região do pastor Paulo Bocelli. E eu fui lá, né, porque, ele ou não, ele era deputado, tinha perdido a eleição, mas ainda era deputado. E fui lá, falei para uma pessoa que estava lá, digo: o deputado acabou de chegar aí, eu vou trazer ele aqui, vai dar uma palavra? Não, vai falar não, aqui só fala quem tem vitória. Ele está derrotado, ele não vai ser mais nada, já perdeu. Eu pensei comigo: como dar uma notícia dessa para a pessoa, né? Mas eu tinha que dar. Eu era o organizador do evento, era o que levava as pessoas para lá, para cá, levava prefeito, trazia um, trazia outro, os pregadores. Lembra disso, pastor? Você mesmo foi buscar um pregador, buscou vários, né? Ia lá no aeroporto trazer. E cheguei lá e falei para ele: olha, eu sinto muito, rapaz, que dar uma notícia dessa para você. Mas eu fui falar lá com o pessoal e falaram para mim que você não vai ter palavra. Porque você não é um vencedor, você é um derrotado. Ô, gente, como é duro dar uma notícia dessa para uma pessoa, né? Naquela hora você vê o limite da pessoa. Se ele é um servo de Deus ou se ele não é. É nessa hora que você vê se a pessoa serve a Deus ou não. Sabe o que aquela pessoa falou para mim? É porque agora ele é candidato que eu estou falando isso não, irmão. Nada disso. Estou falando isso como testemunho de vida. Isso é uma coisa que aconteceu. O Paulo sabe disso, e outros irmãos que estavam lá. Ele falou: não tem problema não. De fato tem razão. Eu perdi mesmo. Mas eu vou continuar servindo a Deus. Porque se Deus permitir, e Deus me quiser lá, Ele me coloca lá. Irmãos, ele falou isso para mim. Eu vou contar para vocês agora, que não fique chocado não. Vai falar que foi Deus que matou, que não foi não. Ele falou isso para mim, era umas 4 horas da tarde. 8 horas da noite. Ele tinha ficado de suplente. Primeiro suplente. Um deputado de Rio Preto morreu e ele entrou no lugar. O que nós aprendemos com isso, irmão? Atrás de uma derrota, Deus quer ver o teu limite. Se naquele momento ele tivesse revoltado, porque onde se viu, porque não sei o que, não, está certo. Não tem que me dar a palavra. Agora, depois, eu fiquei pensando: e agora? Deus conduz o cara para lá. Ele era apenas uma pessoa. Hoje, Deus colocou como o segundo homem da nossa igreja no Brasil. Será que é porque Deus não viu que ele tem um limite e pode suportar? Como que você quer ter uma vitória se você não suporta, irmão? Você tem que aprender a suportar. Porque Deus está olhando para a tua vitória. Mas Deus quer ver primeiro você ter um limite. Agora, o que é o seu limite? Diga comigo: meu limite não é a terra. O meu limite, mesmo derrotado, é o céu. Quem crê nisso? Diga: o meu limite é o céu. O meu limite é o céu. Então derrota não vai me vencer. E para encerrar, você tem que ter determinação. Uma pessoa que não tem determinação, como que ele vai conseguir, pastor Edivaldo, ser uma pessoa vitoriosa?
Olha, vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó. Persistência, insistência. Jesus desceu do céu determinado. A minha missão é essa. João Batista recebeu uma missão. A minha missão é essa. Eu vou preparar o caminho. Outra pessoa que mostra, ó, Paulo em Antioquia foi jogado para fora da cidade. Em Listra ele foi perseguido e apedrejado. Está em Atos 14, 22. Se Paulo não fosse determinado, ele não teria encorajado os seus seguidores, seus discípulos, e tinha aberto igreja naqueles lugares que ele foi espancado e humilhado. Então ele estava provando o quê? Que eu sou uma pessoa determinada. Então eu tenho que ter foco, determinação. Eu estou num culto de vitória, eu tenho que sair daqui sabendo o que eu preciso fazer para que a vitória realmente me acompanhe. Tem que saber. Então olhe bem, irmãos. Eu quero, para encerrar, saiba que atrás da sua luta que você está passando, Deus está já preparando a sua vitória. Vou falar mais uma vez. Essa luta que você está passando, não se preocupa. Está difícil? Está chorando? Não está dando certo? Meu Deus, que luta que eu estou enfrentando. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus te trouxe aqui para me falar no teu coração, para você que está me ouvindo na tua casa. A luta está grande, mas Deus tem uma vitória maior. Você crê nisso? Quantos crê nisso? Então ergue a tua mão e diga: Senhor, eu estou aqui nessa noite, vim ouvir a tua palavra, aprendi alguns segredos, e eu quero sair daqui, crendo, Senhor, que o meu limite não é a terra, é o céu. Tudo que tem de bom, o Senhor criou para mim. Eu quero viver a minha vitória, para que o nome de Jesus seja glorificado. Agora olha o gesto bonito. Aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta a minha visão, para que eu possa ver que está demorando, mas vai ser grande demais. Vai ser grande demais. Quem crê nisso, glorifica. Maravilha. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Crê ou não crê? Então olha para essa bênção que está do lado e diz: não desanima. Você está apenas sendo provado. O seu limite não é a terra, é o céu. Fala para ele: teu limite não é a terra, é o céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fica com essa palavra no teu coração. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Cadê aqueles irmãos que Deus coloca como anjo aqui? Não tem mais? Não foram embora não, né? Foram só